para uma discussão em cultura. Eu queria muito poder apresentar o professor Emanuel, mas estou achando que os meus cachorros não vão deixar, vai ficar atrapalhando a minha fala. Mas, fugindo aqui os protocolos, o professor Emanuel estudou comigo desde a graduação, a gente fez graduação, mestrado e doutorado nas mesmas instituições, então é alguém que eu vejo a caminhada há muito tempo, pensando questões relativas ao patrimônio e numa perspectiva que é muito cara, ainda mais para esse nosso programa de formação nessa edição, que são as questões relacionadas à afroperspectiva e o decolonialismo. Então, é a pessoa que eu encontro hoje no cenário pensando patrimônio cultural e dando essa perspectiva que pode aí contribuir no que a gente está tentando nessa edição. Deixa eu apresentar aqui formalmente para vocês o professor Emanuel, e não mais seria depois que ele falasse dele. A minha internet não está ajudando para eu achar que eu tenho a tua mini bio para falar de ti, Manuel. Quiser que eu fale. Eu quero, então, que tu possa se apresentar e poder aí iniciar essa discussão que é tão cara para a gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, professor, por ter aceitado o convite. Bem, gente, boa tarde, noite, né? Boa tarde. Primeiro, eu peço desculpa pela demora, né? Correrias, trânsito. Eu sei que vocês estavam ansiosos, tanto quanto eu, talvez, para a gente começar esse ciclo, né, de debates. Se alguém precisar, eu não sei se vocês vão gravar, mas eu vou fazer uma breve autodescrição, né? Bem breve, assim. Eu estou aqui em casa, na minha residência, né? Sou um homem branco, de cabelo preto, castanho escuro, tenho óculos de aros grossos pretos, tenho barba cheia, estou trajando aqui uma camisa branca, lisa, né, sem detalhes, e estou com um foco de luz bem, eu acho que bem incidente na frontal, né, frontalmente. Então, eu acho que eu estou bem iluminado, daqui a pouco eu vou começar a estourar, então eu vou mudando aqui o foco de luz. Bem, obrigado. Primeiro, agradecer à Escola de Gastronomia Social Vinícius Dias Branco, que é uma escola que é tão cara e tão importante, faz parte da rede de espaços e equipamentos públicos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, né, gerido em parceria aí com o Instituto Dragão do Mar. Agradecer a Selene, agradecer especialmente a Vanessa, que já começou as apresentações dizendo, né, que a gente compartilha uma trajetória junto, então a gente já troca uma ideia, né, vai e volta, vai para outros estados, volta, acumula conhecimento e tenta colaborar no campo, especialmente das ciências sociais, da antropologia, especialmente aqui no Ceará, em alguns temas. Eu sou, né, atualmente, doutorando também no programa de pós-graduação em antropologia da UFBA, né? Estamos naquele prazo bem maravilhoso, né, Vanessa? Assim, bem naquele prazo bom. Vanessa está melhor que eu, mas eu já vou finalizar. E a minha pesquisa, eu pesquiso desde o final, meados da graduação, sou também, né, uma pessoa de comunidade tradicional de terreiro, então eu sou de Umbanda e de Candomblé, da nação Angola. Nesse espaço que é familiar, que é um espaço, né, minha tia é mãe de santo, e desde que eu me entendo por gente, eu estou correndo entre tambores e nas baias, nas giras aí da vida, né, e não podia chegar nas ciências humanas e sociais e pesquisar outras coisas ou temas relacionados, né, que não fossem temas relacionados. Então, ao longo desse tempo, desde a graduação, eu pesquisei
na graduação e no mestrado, Candomblé, em Fortaleza. E aí, depois da graduação, depois do mestrado, lá em 2013, 14, eu comecei a pesquisar coleções etnográficas, né? Coleções, acervos etnográficos, especialmente de povos e comunidades tradicionais. E aí fiz uma pesquisa com a professora Isabelle Braz, lá no acervo do Museu Arthur Ramos, na Casa José de Alencar, então, fortalezense, eu sei que tem muita gente aqui de outros locais, e que bom que a escola, né, atrai esse público nesse formato do laboratório de criação, que permite tanto encontros presenciais, né, como encontros híbridos, né, e online nesse formato. Então, quem ainda não foi lá na Casa José de Alencar, o Museu Arthur Ramos é um dos principais museus uma das principais coleções etnográficas afro-brasileiras do Brasil. Está bem aqui com a gente. Ela é um pouco, né, escondidinha, nem muita gente não conhece, mas é muito importante a gente conhecer. Ah, tá. Se a minha internet estiver ruim, também vocês falam, tá, pessoal? Eu acho que se estiver legal, beleza. Então, depois dessa pesquisa, lá em 2013, eu fui estagiário do educativo do Museu do Ceará, também em 2009, há muito tempo atrás, né, lá na graduação. E aí, em 2013, me reencontrei com as pesquisas de patrimônio e fui, depois do mestrado, fui consultor do IFAM de Alagoas, enfim, fui também consultor da Prefeitura de Fortaleza, realizando algumas atividades voltadas a inventários, que é um dos principais pontos que a gente vai falar, né, ao longo desse curso. E então, em 2017, né, entrei lá no segundo semestre no doutorado em antropologia na UFBA para pesquisar laudos antropológicos e terreiros de patrimônio afro-brasileiro, né, e Estado. E aí, desde 2020, estou, né, lá na Secult Ceará, sou servidor público da Secult Ceará, sou orientador de célula da Célula de Patrimônio Cultural e Material, e é nessa célula onde a gente realiza estudos, pesquisas, os macroprocessos que vocês vão ver eu falar bastante aqui, que são os macroprocessos que a gente trabalha, né, na política de patrimônio. Reconhecimento, identificação, reconhecimento e proteção, difusão ou salvaguarda, né? Então, nesse escopo, eu novamente, né, agradeço aí, Vanessa, pelo convite. É muito interessante a gente debater essas noções de patrimônio cultural alimentar, porque o Ceará vem se colocando como vanguarda em alguns processos, né? A Escola de Gastronomia é um desses espaços. Nós temos também o Mercado Alimenta CE, que é um equipamento, também é um equipamento da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Mirante. E esses dois equipamentos, eles são fundantes porque eles têm um público que é um público variado, né, de gastrônomos, de cozinheiros, de pessoas da sociedade civil que deseja pesquisar alimentação, comida, fazer alimentação, né, mas sem perder um aspecto fundante que é o aspecto cultural, a dimensão cultural que a gente pode chamar aí né, que nos aparece muito como as identidades, os pertencimentos, né, essas noções de tradição, supostamente versus modernidade, né, gourmetização. Então, todo esse debate ele tem um escopo em que a antropologia e o patrimônio vão se aproximando aí da alimentação. Então, nesse cenário mais abrangente, nós vamos conversar nos próximos dias, nos próximos 3 dias, né? A partir de algumas. E aí eu dei alguns títulos mais ou menos engraçadinhos, meméticos e tal, para a gente conversar um pouco aqui nesse módulo de curso do sexto laboratório de criação e pesquisa, né, da escola. Então, devidamente apresentado, Vanessa, eu acho que é isso. Se você quiser, ou eu posso passar daqui para a gente apresentar o curso rapidamente.
Pode sim, professor. Obrigada por ter se apresentado. A minha internet agora voltou ao normal, os cachorros pararam de latir. Queria aqui registrar a presença da professora Mônica Abdala, que certamente é uma das grandes referências nas pesquisas em cultura alimentar do Brasil. Uma satisfação tê-la como uma interlocutora, junto com a Adriana, que eu vi a Adriana aqui do Acarajé, que é uma pessoa que está sempre conosco, o César, pessoas aí que acrescentam no nosso debate. E como bem disse o Emanuel, é uma política pública que tem a intenção aí de lançar um programa de formação acreditando que somos atores políticos, na possibilidade de pensar o alimento aí como uma transformação e pensar isso de muitas perspectivas. E a pesquisa é a oportunidade da gente sistematizar um conhecimento e mostrar contextos territoriais do que tem acontecido de diferentes perspectivas e vieses da pesquisa, né? De pensar os territórios nas suas particularidades, esses pontos de vista, da voz, né? A gente tornar esse debate polifônico. Então, espero que essa discussão aí acrescente. Então, fica à vontade, Emanuel. E todas as pessoas que se inscreveram receberam um e-mail que tem a ementa, e na ementa tem referências com os links dos textos, dos vídeos que ele vai, ao longo desses dias, trazer para vocês como referência. Boa aula, muito obrigada. Note tab, passando para cá, vou mostrar para vocês. Eu vou apresentar rapidamente né, esses momentos aqui que a gente vai passar. Deixa eu ver uma janela. Cadê? Pronto. Acho que vocês tiveram. Está todo mundo vendo? Deixa eu ver se sim. Eu queria, em termos de metodologia, Vanessa, eu não sei como você sugere, a gente pode. A interpelação é livre, né? Quem quiser levantar a mão, pode ir levantando e vai, não é isso? Você fica à vontade, Emanuel, para sugerir. Geralmente, os alunos levantam a mãozinha e vão contribuindo aí. Tá bom, ótimo. Vamos manter assim, gente. Então, essa é a nossa atividade. A gente vai apresentar, eu vou começar apresentando para vocês a nossa ementa do curso, né? Rapidamente, tá? Vamos lá. O objetivo aqui é que a gente faça aproximação, né, de algumas discussões sobre a antropologia, do patrimônio, especialmente, que é um campo dentro da antropologia, certo? Um campo de conhecimento dentro da antropologia, né? Uma área de atuação, né? Relações étnico-raciais, que é outra dessas áreas de atuação, e povos e comunidades tradicionais, direitos, né? Especialmente o âmbito dos direitos. Eu não tenho formação no direito, mas a gente lida, né, com essas normativas, instrumentos, especialmente que são regulamentados por normas, né, portarias, decretos, leis, às vezes, mas especialmente instrumentos infralegais, né? E direitos de povos e comunidades tradicionais, porque, como vocês já podem ter notado, e a Vanessa já enfatizou, nossa pegada aqui desde o início, uma partida de que nós somos sujeitos políticos e que nós lidamos com a comida, né, com a alimentação, com a nutrição, como uma ferramenta de luta, uma ferramenta de incursão de direitos de pessoas que foram, de grupos sociais que foram socialmente vulnerabilizados, minorados ao longo dos séculos, né? Então, assim, partindo desse pressuposto aqui, tá? Então, a gente pensa também nutrição e sustentabilidade, sem separar, e a reprodução cultural e direitos culturais e os impactos na sociedade cearense. A gente vai, ao longo desses dias, conversar sobre alguns temas que vão atravessar tudo isso, né? O meu primeiro objetivo é que vocês, obviamente, que os textos que estão lá como referência, vocês não... Seria bom, né? Se todo mundo se apropriasse de tudo. E aí, quando a Vanessa me convidou, eu falei, Vanessa, eu vou o seguinte, eu vou colocar um monte de coisa,
né? E aí, quem puder ir lendo, a gente vai debatendo, vai trocando essa ideia de maneira mais ou menos organizada. Hoje, menos, né? Hoje vai ser, eu acho que, até pelo próprio escopo da conversa, algo mais abrangente, e amanhã e depois algo mais pontuado, em formato de tópicos, slides, etc. Né? Então, assim, esse módulo ele vai juntar esses termos do patrimônio, especialmente o caráter imaterial. Mas a gente vai conversar já já e vai enxergar por que é que o patrimônio material e imaterial, que são essas convenções categóricas pelas quais a gente decidiu separar esse campo, né? E esses bens, vocês vão entender por que a gente chama isso de bem também, né? Como é que eles se juntam em determinado momento e a gente vai separar a nível didático, porque no fundo a gente vai tratar as coisas muito juntas, tá? A gente vai também conversar com vocês, né? Pela discussão teórica, né? E crítica, então a abordagem que a gente vai ter aqui é uma abordagem teórica crítica. A gente vai fazer isso por meio dos textos, né? Eu deixei também algumas boas sugestões de vídeos, e vou até complementar, porque eu fui colocar uma dessas experiências que eu tinha esquecido de mencionar e pedir até para a Vanessa colocar, e a gente vai visualizar ela também, né? Então, a gente tem aqui um link de vídeo, um conjunto de vídeos que eu coloquei o link, tudo no YouTube, tudo aberto, né? E algumas sugestões de vivências de maneira teórica, tá? Acho que a gente não consegue fazer incursões práticas dentro desse método, desse escopo de curso, que essas vivências elas estão no âmbito da identificação, né? Do reconhecimento, do apoio e dos fomentos alimentares. Ou seja, a gente vai visualizar aqui quais foram os métodos e os instrumentais que fizeram o reconhecimento e o fomento do patrimônio e da cultura alimentar. Um debate iniciático, é essa diferenciação entre cultura alimentar e patrimônio alimentar. São coisas que se complementam. Na verdade, elas se suplementam, tá? Onde uma começa, a outra meio que vai dar continuidade. E aí a gente vai também conversar muito fortemente sobre possibilidades de instrumentos de salvaguarda de bens culturais, né, que são os modos de fazer e os ofícios tradicionais ligados à cultura alimentar. Como é que a gente está pensando isso? No primeiro dia, que é hoje, nós vamos conversar de maneira abrangente sobre noções de patrimônio cultural, né, parâmetros conceituais. E aí a gente vai apresentar alguns estados da arte, e aí eu já vou dizer os textos, né, que a gente vai usar mais ou menos aqui como guia lá de baixo, do patrimônio cultural, na antropologia e na história cultural. Então, eu também não sou historiador, né, mas eu flerto aí com um campo da história, que é a história cultural. Depois disso, para amanhã, a gente vai debater de maneira mais aprofundada algumas coisas, né, sobre algumas palavras e algumas coisas, né, que são as legislações e as experiências metodológicas para patrimonializar no Brasil e fora dele. De fato, a gente precisa começar com outro ponto, que são as cartas internacionais, né, da Unesco especialmente. É de lá, mais ou menos, que a gente encontra como é que eu posso dizer? Um espírito, certo? Internacional, a partir da década de 40, né? Ali no meados da década de 40, quando a Unesco, quando a ONU é fundada, inclusive o Arthur Ramos, que foi esse pesquisador que eu citei, foi o primeiro diretor de antropologia cultural da Unesco. Então, lá nos idos de 1946, 47, o Arthur Ramos foi um brasileiro, né? Teve em Paris, se apresentou e gerenciou de maneira muito importante, né, e altiva e pioneira essa discussão dentro da Unesco, né? Então, a gente vai debater essas primeiras cartas ou documentos. A gente vai debater também alguns documentos e legislações brasileiras
sobre o patrimônio cultural especificamente, né? E a relação dessas cartas como resultado, né, de uma sociedade diversa, plural, multidimensional e, ultimamente, né, decolonial, contracolonial. Então, assim, para ficar bem nítido, o primeiro lugar onde a gente vai ter aqui essa discussão são as cartas patrimoniais, e aí vale a pena colocar a Convenção da Unesco de 1972, e aí depois a gente vai dar um pulinho no Brasil na Constituição de 88, e aí vai colocar Fortaleza no baile, porque é a partir de Fortaleza em 97 que algumas questões, né, viram para fazer uma espécie de virada tardia, mas uma virada ontológica no campo do patrimônio imaterial. Então, em 1997, a gente tem um evento que aconteceu em Fortaleza, em comemoração aos 60 anos, né, de fundação do ISFAM, que é o Serviço do Patrimônio Histórico, né? Antes do IFAM ser IFAM, ele era um serviço, né? Então, na década de 30, ele foi fundado, e a gente tem o famoso Decreto 25, né, de tombamento e tal, e de criação do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, nesse decreto, ele estabelece as bases. Ele foi um decreto, né, fundado ali na ditadura Vargas, então ele ainda é um decreto que a gente chama de decreto-lei, que tem força legal, por mais que seja um decreto, porque a gente não vivia um período, né, de plena democracia. Então, em 97, em comemoração aos 60 anos do ISFAM, Fortaleza sediou um evento com especialistas, com a Superintendência do IFAM promoveu, né, um evento muito grande com especialistas do campo do patrimônio, da história, da sociologia, das artes, que vinham debatendo o papel da proteção à cultura e à identidade, especialmente no âmbito que já despontava ali desde o final dos anos 80, que era essa dimensão imaterial desses conhecimentos, né? E por último, e não menos importante, na verdade, talvez o resultado disso tudo, a gente vai juntar aí quais são esses movimentos, né? De uma patrimonialização em sua integração, né? E aí a gente vai apresentar algumas ações que a gente está chamando de maneira bem abrangente de ações de patrimonialização, que fizeram reconhecimento de modos de saber, de modos de fazer e de ofícios tradicionais, que foram indicados como eventos e acontecimentos possíveis relativos à alimentação, né? Um ato cultural fundante, né, em relações sociais. Então, a gente vai fazer isso por meio desse debate, né? E eu vou passar também, já passei discussão de textos, mas também alguns vídeos, e tem alguns podcasts também que eu vou, ao longo dos dias, colocar para vocês. Tem uns 3 podcasts aí que eu conheço da área de antropologia e de história. Talvez vocês conheçam, outros aí da área de gastronomia, então fica aberta essa troca de colegas para a gente ir complementando e, ao longo dos meses, dos dias, quer dizer, fortalecer esse debate. E aí aqui a gente tem um conjunto de referenciais antropológicos, especialmente, né, de maneira bem objetiva. Então, assim, acho que vocês aqui têm um bom conjunto de elementos para poder fazer essas discussões, para ajudar nessas discussões. A gente vai se ater de maneira mais profunda a alguns debates, né, de algumas categorias e de algumas noções aqui, de alguns desses textos, né? Hoje eu não consegui fazer uma sistemática em formato de tópicos, de slide, por exemplo. Então, nós vamos fazer uma conversa a partir de algumas anotações. Eu espero que ótimas contribuições de vocês também. Mas amanhã e depois, como a gente vai ver questões muito específicas e pontuais da patrimonialização e de experiência de patrimônio, vai ser necessário, sim, e isso vai estar organizado de uma maneira mais específica, né? Mais tópico, em formato de tópico mais pontualizado. Então, a gente tem aqui um conjunto de autores, de atores individuais e coletivos, de instituições, que vocês vão ter acesso. Eita,
faltou um Lzinho aqui, que vocês vão ter acesso, né? Espero que tenham, para a gente, e aí, complementando, eu acho que eu não tinha colocado esse no de vocês, que chegou hoje à tarde, eu acho, né? De manhã, eu não tinha colocado uma experiência lá de Minas Gerais, que é recente, que é o inventário, né, do sistema, o inventário que deu origem ao registro do sistema culinário da cozinha mineira. Então, a gente vai ver como é que essas coisas dialogam. E aí tem vídeos, né? Tem os já conhecidos também, caso vocês queiram, né? Dar uma olhada, e eu recomendo fortemente que vocês façam isso, né? Os documentos do IFAM, né? Tanto o inventário participativo, como um manual de aplicação do inventário, como a legislação que tem que ordena como se aplica, por exemplo, e para que serve um inventário, né? E é importante que isso fique mais explícito, assim, mais nítido para a gente, que as experiências são diversas. Então, a gente vai ter o que a gente chama de registros, e antes dos registros, que é um outro macroprocesso, a gente vai ter a identificação, né? O registro, dentro desse procedimento, está antes, está no macroprocesso de identificação. Mas vamos lá, passando bem rapidamente aqui. Aqui eu também trago algumas coisinhas relativas ao... Sim, do IFAM também tem aqui, cadê? Do IFAM, né, documento de documentos do IFAM, também tem o decreto 3551, né, já muito conhecido por vocês, né, de agosto de 2000, que é o decreto que cria o Programa Nacional de Patrimônio Material e institui a política de registro de patrimônio de bens patrimoniais e materiais, né? Desse registro, a gente teve alguns trabalhos ligados, né, em âmbito nacional para registros ligados à alimentação. Então, para registros, tá? Registro, a gente vai trabalhar com o ofício das Baianas de Acarajé, e aí eu não posso nem ter muito pudor em falar, porque aqui a gente tem na sala, e é muito próxima da escola, ainda bem, né? A Adriana, que é uma das baianas de Acarajé do estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Então, nós temos aqui detentoras, que é o nome bonitinho que a gente dá, tá? Então, assim, a gente dá o nome de detentor, aquela pessoa que possui, que articula, que brinca, que representa, que realiza determinado bem cultural, né? Então, se a gente trata de um bem cultural como o ofício das baianas de Acarajé, são elas, né, que não são só baianas de Acarajé, são baianas que têm nem seus tabuleiros, os mingais também, né, os mingaus, acho que é mingau, pro lado do mingau, né, então, os doces nos tabuleiros das baianas de Acarajé. A gente tem doce, tem mingau e tem acarajé também, né? Então, o acarajé leva esse know-how, né? Leva o nome, dá o nome das baianas, mas há uma especificidade e há um conjunto de produtos alimentícios ofertados nesse lugar que é importantíssimo para a identidade nacional, que são as baianas, que são os tabuleiros, né? A gente vai conversar também sobre um modo artesanal de fazer queijo de Minas, que também veio de um inventário, né, e passou para um registro. Então, e é um queijo mineiro de uma região também específica, não é qualquer tipo de fabricação de qualquer queijo em todo o território mineiro. Então, tem um processo de fabricação artesanal disso, e aí eu trago para cada um dos bens do IFAM, a gente tem o dossiê completo e tem o vídeo do dossiê. Então, é aquela coisa, né? Em texto e em vídeo, a gente tem condição aqui de explorar esses temas, tá? E aí a gente vai, e aí foi o que eu inseri aqui, né? Porque acho que não tinha ido mais cedo. E aí a gente vai conversar sobre também os inventários participativos do IFAM, que são esses instrumentais, que são sugestões de metodologias já prontas, aplicadas, e aí a gente tem como carro-chefe o INRC, que é o Inventário Nacional de Referências Culturais, que
teve lá o seu primeiro esboço lá em 97 e teve a sua normatização mais completa no ano de 2000 também, né, já fazendo referência ao PNPI, né, e que é o responsável, é a metodologia que o IPHAN tem pronta para poder fazer esses trabalhos, né? O IPHAN, desde 2020, na verdade, desde antes, desde 2019, ele vem fazendo um esforço de redesenho do INRC. Ano passado, no finalzinho do ano passado, saiu também uma publicação em comemoração aos 20 anos do IPHAN, né? Era para ter saído há alguns anos atrás, mas nós estávamos em épocas não normais de democracia no Brasil, então foi necessário o IPHAN, né, e o Ministério da Cultura lutarem para sobreviver, e a gente não pode, né, deixar aqui de falar dessa capacidade de força que os servidores públicos do IPHAN tiveram, né, e os servidores, servidoras e colegas das autarquias do IPHAN e do IBRAM tiveram em sua atuação, né, e força institucional. Então, assim, o IPHAN só sobreviveu e o IBRAM só sobreviveram porque eles eram conduzidos e levados a partir de uma base técnica de profissionais extremamente capacitados e profissionais extremamente comprometidos com a sua realização, né? Então, assim, aquele, porque se dependesse de quem estava nas tomadas de decisão do Executivo Federal, tudo tinha caído por água abaixo, tinham passado a boiada, né? Então, assim, não conseguiram exatamente concursados, servidores de carreira, concursados, com estabilidade, e isso é mais um ponto para a gente garantir, porque senão tinham passado a boiada, não tinham feito a rima, os processos de licenciamento, de impacto ambiental, né? Os processos de licenciamento ambiental e os processos de grande impacto em áreas de prevalência de patrimônio cultural e material tinham né, totalmente se deteriorado, né? Então, foi graças ao IPHAN, por exemplo, que a gente conseguiu segurar alguns projetos de grande impacto em alguns territórios, né? IPHAN, IBAMA, ICMBio. Então, todos esses institutos que têm gente concursada e comprometida, e o IPHAN no campo da cultura e do patrimônio, né, segurou essa onda. Então, ele segurou por conta de uma força legal de alguns instrumentos, né? E essas são algumas dessas coisas. E a gente tem aqui uma experiência bem interessante do IPHAN, que também é uma sugestão de inventário participativo. Então, a gente tem um manual de aplicação, um inventário participativo como documento, e junto dele um manual de aplicação. E aí a gente vai partir logo abaixo dele para algumas experiências que utilizaram esse inventário participativo como norte, né? Pegaram dali ótimas experiências, juntaram com outras, que a Vanessa, né, eu conversei com ela, ela participou dessa experiência, que é o projeto Território e Cultura Alimentar, né? Que produziu 2 inventários participativos na Barra do Mundaú, dos Pontos Tremembé, e no Sertão dos Iamuns, lá em Tauá, né? Então, esses projetos, eles, em território cearense, fizeram uma experiência voltada para a cultura alimentar. Uma de várias possíveis, né? Aí a gente vai conversar um pouco também sobre a lei de gastronomia, né? A lei da gastronomia e da cultura alimentar no Ceará, o Código Estadual de Patrimônio, que é uma grande junção aí de legislações sobre o patrimônio cultural no Ceará, que foi instituída em novembro do ano passado. Então, o campo cultural do Ceará, do patrimônio, né, fez uma grande mobilização para essa instituição. Nós tivemos, né, desde a Secult, uma honra de conseguir produzir, e a primeira lei desse formato, em formato de código estadual do Brasil, né? Obviamente, por ser a primeira, por ser vanguardista, ela tem ali algumas coisas que precisam ser ainda muito bem destrinchadas e caracterizadas lá nos seus regulamentos, né?
E aí, a gente vai, né, baixo, vocês estão entendendo que a gente está indo do federal, né, tá descendo. E aí a gente vai conversar sobre uma outra experiência. E aí, para finalizar mesmo, nós temos aqui no estado do Ceará a política de mestres, né, a política de tesouros vivos, mestres e mestres da cultura do estado, que é executada lá na célula que eu gerencio, lá na Secult, né? Então, a gente tem, quem não é do Ceará, não sei se tem muita gente aqui que não seja do Ceará, né, em vários... Opa, deixa eu ver aqui. Fundamento matemática. Um artigo do Everton. Camarada, que bom. Obrigado pela sugestão. Então, assim, aqui no Ceará nós temos, quem não é do estado, a região Nordeste é a que tem maior estados com quantidade de leis de patrimônios ou tesouros vivos. O que é isso? Né? É a política de registro de bens culturais e materiais aplicadas a pessoas naturais. Então, assim, vamos lá. Eu quero patrimonializar um determinado conhecimento. Eu quero patrimonializar o reizado. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso reconhecer o reizado como forma de expressão, tal como a capoeira é reconhecida tanto na roda de capoeira como forma de expressão, como no ofício dos mestres de capoeira. Então, são dois tipos, né, de patrimonializações. Então, eu vou aplicar esses bens, processos de conhecimento, de difusão, de reconhecimento, de valorização, etc. Mas também posso fazer o reconhecimento que é das pessoas, efetivamente. Então, eu posso aplicar a essas pessoas, né, um pecúnio, né, um valor, e aí pode ser um valor por prêmio, pode ser um valor por meio de fortalecimento das suas atividades, enfim. E o Estado do Ceará optou, lá em 2003 ainda, por fazer um benefício que a gente chama hoje, né, com a nova lei, a gente chama de apoio cultural, ou um benefício mensal para os mestres e mestres da cultura, né, grupos e coletividades. E aí a gente tem duas mestras que estão ativas, que fazem, né, que realizam atividades voltadas à gastronomia. Então, a gente tem a mestra, eu falei de Aurora, meu Deus do céu, é de Assaré. Né? A mestra Dona Zenilda, lá do Cariri, que faz, né, uma linguiça muito tradicional lá no município de Assaré. O pessoal da escola já teve, inclusive, ações com ela, não foi, Vanessa? Já fizeram algumas ações com ela, e ela está sempre também bem ativa e presente nos eventos do Encontro Mestre do Mundo. E a gente tem também, lá em Sobral, a mestra Rita de Cássia, que faz um doce que tem, segundo ela, origens lusitanas, né? E aí teve algumas incursões aqui em território nacional, algumas misturas em território nacional, que é o doce de farts. Então, nós temos, olha só, dois produtos, e aí vamos colocar algumas aspas aqui, especialmente no termo tipicamente, mas temos dois produtos desenvolvidos por cozinheiras, por mulheres, né, com suas trajetórias, que fizeram e fazem ainda esses produtos tão singulares e tão únicos que deu a elas o título de mestres da cultura para elas continuarem fazendo e repassando essa tradição. Né? E por último, a gente tem também uma série de vídeos documentários. Todos esses são documentários curtinhos, gente, não tem nada muito longo, com exceção aos vídeos aqui do dossiê, que são longos, mas é muito bom também, então não é nada muito maçante, são documentários curtos, né? Esses outros são de 10, 12, esses aqui são de 5, 7 minutos, menorzinhos ainda. A gente teve uma série chamada Valores da Gastronomia, daquele grupo de Sabores da Cidade, né? Eles colocaram daquela premiação da certificação, eles implementaram um edital na Secult Ceará em 2021, eu acho, 2020, no edital das artes, foi 2021, 2020 executaram em 21,
uma série de documentários chamado Valores e Gastronomia de Fortaleza. E tem 4 personagens, ou 4, né, 4 empreendimentos, por assim dizer, de Fortaleza que estão lá documentados. Então, a gente tem o NEM, o Rei da Língua, que tem um quiosque ali no Mercado São Sebastião, né? Raimundo do Queijo, ali no centro da cidade também, La Vilani, lá no Mucuripe, e a Tapioca do Osmar. Então, são personagens aqui na Aldeota também. São personagens que fazem, né, da cidade de Fortaleza um espaço, um circuito de saberes e de conhecimentos gastronômicos, alimentares e culturais. Então, tudo isso está dado para vocês aqui, para a gente aprofundar e debater. Ufa, né? Eu vou tirar aqui essa exposição. Eu acho que a gente pode, né, Vanessa, mandar e reenviar o pessoal com as novas referências, as pouquinhas que foram hoje à tarde, tá? E aí a gente pode enviar depois para vocês. Então, esse é nossa proposta de curso, é por onde é nossa rota de navegação, mais ou menos, que é por onde a gente vai começar. Apresentado, eu já vou começando aqui de maneira muito breve, e aí aquilo, né, a gente vai fazer uma incursão aqui muito mais temática e pontual, uma conversa, e vocês estão plenamente livres para poder levantar a mãozinha, abrir o microfone, falar à vontade, então não se encabulem, tá certo? Aqui a roda está aberta, fique à vontade. E agora, então, que a gente tem na sala, né, referências bibliográficas extremamente importantes e valorosas, que eu espero que a minha interlocução seja muito, né, muito breve, muito mais, assim, seja muito mais provocativa do que necessariamente uma questão de professoral e tal, né? Então, vamos lá. Eu queria só, com mãozinhas levantadas aí, vocês levantem, só para eu ter uma noção, quem já se deparou com essa noção de patrimônio cultural, desse jeito, tá? Patrimônio cultural em sua área de formação. Ou seja, quem de vocês sabe o que é, sabe o que foi, já fez alguma coisa com, identificou, já lida com, ou seja, para quem esse tema ou essa abordagem não é nada nova. Certo? Levantem as mãozinhas aí, por favor, só para ter uma noção, né, de vocês, não só do perfil do nosso público, mas para a gente conversar, para a gente começar conversando sobre isso. Bastante gente, né? Então, assim, vocês já têm uma certa noção do que é isso, né? E aí, como a gente ficou de começar a conversa, né? Aí eu vou baixar todas de uma vez só. Como a gente já tinha conversado aqui, a minha primeira provocação é assim: quando a gente fala de cultura alimentar, a gente fala de uma dimensão da cultura, mas a gente fala em não só um campo de atuação, mas a gente fala de toda uma dimensão, né, da situação dos sujeitos, né, e da maneira como que determinados povos, grupos, e aí podem ser grupos mais hoje, né, que já estão alocados nas comunidades urbanas ou ainda nas comunidades, nos espaços mais periurbanos, rurais, urbanos e tal, como também na sociedade de mercado, né, na sociedade ocidental. Então, quando a gente fala de cultura alimentar, a gente fala de uma dimensão da cultura acerca do elemento nutrir. E para nutrir, para comer, a gente não fala só de quando, né, o prato ou os ingredientes ou os insumos eles estão colocados ali, quando esses sujeitos percebem. Cultura alimentar é toda
uma cadeia conceitual e um agrupamento, né, conceitual que vai desde o ato da produção, né, até o ato pós-nutrição, certo? E aí passando pela comercialização. E aí, Vanessa, você me ajude, tá? Porque eu estou navegando por uma seara um pouco nebulosa aqui, para dizer que o campo do patrimônio dialoga com a cultura alimentar em uma possibilidade, ou seja, em uma pontinha de reconhecimento de alguns desses produtos. E aí eu não vou falar só de produtos, a partir de agora a gente vai falar de práticas, tá? Ou como a gente indica nos bens culturais, sistemas culinários, sistemas alimentares, sistemas gastronômicos, né? Então, o patrimônio, em um determinado momento, imagine que a gente tem uma dimensão da cultura, que é essa cultura alimentar, e que o patrimônio toca nela, certo? Porque, afinal, e aí vale a pergunta, né? O que é que a gente chama de patrimônio cultural? Muitos de vocês já ouviram essa expressão e a gente acabou de fazer essa experiência aqui. É muito normal a gente estar lendo jornais, especialmente, ou na mídia, na internet, alguém visualizar um prédio, uma edificação em ruínas, né? Muitas vezes, essa é uma das primeiras noções que a gente tem quanto patrimônio, e aí alguém sempre fala, estão acabando com o nosso patrimônio, estão perdendo o nosso patrimônio, né? Ou então, algo correlato a isso, né? A nossa identidade já não é mais a mesma. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que, sobre o patrimônio, paira uma aura que já foi superada, né? Que é uma aura de perda, uma certa retórica da perda, para poder falar nos termos do professor José Reginaldo, né? Dos Gonçalves dos Santos, que há muito tempo, ainda lá no final da década de 70, especialmente na década de 80, produziu, e ainda está muito ativo, produz bastante coisa, mas tem um clássico dele que é uma certa, que é essa noção, né, que ele vai apresentar e ao mesmo tempo contestar, sobre o patrimônio estar sempre na ótica da perda, né? Por quê? No modo ocidental, o patrimônio cultural ele foi criado, fundado, erigido para, ainda no século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, lembrar heróis, certo? Quando a gente fala de patrimônio, a gente está se remetendo quase sempre à monumentalidade. Foi por isso que eu falei que alguns de vocês e alguns de nós e a sociedade em geral já tem ou já teve algum tipo de contato com essa noção de patrimônio cultural, muito mais na perspectiva da perda, né? Quando o Museu Nacional pegou fogo, foi incendiado, quando teve, né, o seu momento de destruição, isso veio à tona num sentido muito forte. Só que muito mais interessante para a grande mídia, especialmente, estava em falar da edificação do que falar o conjunto de conhecimentos e de coleções, né, e de representações do que aquelas coleções identificavam, né? Sejam elas num passado um pouco mais distante, nos bens arqueológicos e paleontológicos, sejam as coleções etnográficas mais próximas, né? É no Museu Nacional, onde tem um departamento, um dos mais famosos departamentos de antropologia e de arqueologia, e não só de botânica, de etnobotânica do Brasil. Então, assim, é um museu dentro da esfera universitária que não era só um museu, era um centro de pesquisa, de catalogação e, diria, como universitário, né, de ensino e de resistência democrática. Mas, para a grande mídia, falava-se, né, em especial, falava-se da perda do prédio. Caiu, pegou fogo, destruiu, aquela paisagem tá acabada, não existe mais. Só que aquela paisagem, ela
guardava dentro dela um conjunto de conhecimentos, e aí um conjunto de inventários, documentações, objetos, acervos, que junto com eles se perdeu. Então, se perdeu o registro daqueles sujeitos. Vejam só, se a gente não conseguiu proteger aquelas coleções, de uma certa maneira, aquelas coleções que faziam fotografias e registros de etnias, de grupos indígenas, de povos e comunidades tradicionais inteiras, deixaram de existir. Se era só lá que tinha aquele registro, no futuro a gente vai perder, né? No presente, na verdade, no futuro, a gente vai perder a condição de contar quais eram aqueles grupos que existiam. Então, quando a gente perde um patrimônio, um prédio, daqui para frente, eu quero que quando vocês passem na frente de um prédio e vocês vejam que está se arruinando, né? Ou quando a gente escute esse tipo de discurso, a gente automaticamente faça a pergunta seguinte: ok, mas o que representa esse prédio? O que representa essa coleção? Quais são os sentidos, os significados e os valores que são ativados a partir desse objeto, dessa monumentalidade? Porque prédio por prédio, cal por cal, pedra por pedra, né? Esses objetos guardam em si, obviamente, um reconhecimento estético, arquitetônico, histórico, mas o que lhes dá, evidentemente, valor, são os sentidos e significados que os sujeitos os atribuem, né? Então, assim, o que é o patrimônio cultural, afinal, né? O patrimônio cultural é o conjunto de formas de expressão, de prédios, de conhecimentos, de saberes e fazeres tradicionais, de lugares, de patrimônios de espaços de convivência, de sociabilidade entre homem e natureza, né? Que nós, sociedade em comum, consensuamos e classificamos, e em dado momento falamos assim: ei, isso daqui conta uma história. Não bora deixar isso acabar, não? Isso é o patrimônio. Aí a gente começa a descascar algumas camadas dessa cebola maravilhosa. Me permitam os muitos, talvez não tão bons, tá? As boas, não tão boas metáforas alimentares. Então, assim, nesse sentido, o patrimônio cultural é todo esse conjunto, essa dinâmica. Eu acho interessante esse nome assim. Exatamente. Essa dinâmica do ponto de vista da materialidade, prédios, edificações, lugares, lítico, patrimônio arqueológico, patrimônio paisagístico, patrimônio natural. Só que isso sem um conjunto de narrativas, um conjunto de valores, um conjunto de histórias, tá? Com muitas histórias no plural, empreendidas por sujeitos num determinado tempo, não valia de nada, certo? Ou valia muito menos, tá? E aí que os arquitetos não me matem, né? Mas a gente vai, eu não coloquei na bibliografia, mas a gente vai tratar um pouco de maneira correlata um texto de uma autora australiana, a Laurie Jane Smith, que fala sobre o discurso autorizado do patrimônio. E aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Mas, assim, é um aprofundamento que a gente vai ter aqui nos próximos dias também. Então, para não perder esse raciocínio, esse conjunto de saberes, de dimensões, enfim, essa dimensão, tá? Essa dinâmica social que faz uma determinada sociedade, num determinado lugar, né? Escolher o que é importante ou não preservar é chamado de patrimônio. E aí, por muito tempo, como a gente estava conversando, eu dei uma volta para a gente voltar, por muito tempo, lá no século XVIII, XIX, a gente teve uma fase heróica do patrimônio cultural, certo? Ou seja, a gente teve uma fase, e aí a gente já está entrando aqui no texto da professora Regina Abreu,
que ela vai contar uma historinha do patrimônio, das 3 fases do patrimônio, que é o texto da patrimonialização da diferença. Então, vejam lá, as primeiras 10, 15 páginas é sobre isso. Eu quero que vocês, né, quem já leu, beleza, quem não, leia de hoje para amanhã e faça suas provocações. Nessa primeira fase, que é chamada de fase heróica ou fase monumental do patrimônio, que é constituída lá na França, a gente vai ter o aspecto que começa, né, com mais ênfase na França, na Alemanha, na Europa Ocidental, especialmente. Ele vai cumprir um papel muito grande, muito importante, porque essa fase ela vai, ao mesmo tempo, sedimentar o que já estava posto desde a Grécia Antiga, né? Com esculturas, com arquitetura, com estudo mais aprofundado, né, do conhecimento da pedra e cal, em um entendimento onde a gente vai seccionar civilizações. Então, nesse sentido, essa noção, essa historiografia do patrimônio também se comunica com o jeito de contar a história ao longo do tempo. Ou seja, se você tinha um jeito de contar, né, a história, que era as histórias dos grandes atos, dos grandes heróis, dos grandes acontecimentos, dos grandes eventos, ela sedimenta ali no final do século XVIII para um movimento pós-Revolução Francesa, onde você começa a tratar desses acontecimentos como os tais marcos, né? As rupturas. E o patrimônio serve para isso, nesse sentido, né? Para contar essa história monumental desses feitos, desses heróis, desses acontecimentos. Por outro lado, depois disso, a gente vai ter os gabinetes de curiosidades, né? Os gabinetes que serviram ao longo do século XIX, a partir de uma narrativa dos grandes, dos viajantes, e aí a gente está falando dos viajantes desde a época ali das grandes navegações, mas especialmente no final do século XVIII, começo do século XIX, com a junção de um conjunto de espólios, né, roubados, furtos, né, e de objetos retirados de culturas ditas chamadas primitivas e organizadas e reorganizadas nos gabinetes de curiosidade. Ou seja, ali a gente tem uma experiência de musealização e de patrimonialização de determinadas coleções a partir de uma escolha completamente, continuando, né? A partir de uma escolha completamente eurocêntrica que dizia: olha só que curioso essas máscaras africanas, de maneira muito genérica. Olha só que curioso esses instrumentos, essas lanças indígenas. Olhem só esses penachos, essas culturas patrimoniais, esse arco e flecha. E aí, para alimentação, essas panelas, né? Esses artefatos utilizados na cozinha desses povos primitivos. Então, nesse segundo momento, a gente tem uma dimensão, né, de patrimonialização, onde vai ser reunida nos gabinetes de curiosidades essas culturas materiais. Elas vão ter um avanço no sentido de respeito, por assim dizer, aos sujeitos, porque ao tempo que você tinha na fase heróica uma única história, escrita com H maiúsculo, de todos os povos, em que você tinha que celebrar os grandes marcos temporais, e era a história heróica do Ocidente, né? Você vai ter aqui, nesse segundo momento, o ajuntado, né? A junção de várias culturas que aparecem já no plural, porém, sob a perspectiva ainda do mesmo sujeito eurocêntrico, colonizador e etc. Certo? No Brasil, a gente vai ter um desdobramento dessa segunda fase, ali, especialmente a partir da década de 10, a partir da década de 20, né, no processo de saída, no final, né, do processo do amadurecimento de um tipo de república, né, na saída
do Império para uma república não sob o jugo da colônia, né, da metrópole portuguesa, mas que consolidava ou que tinha um anseio de fazer do Brasil, né, um país, uma nação, evidentemente única, com uma cultura nacional própria. Então, vamos lá. Se a gente tem, no final do século XIX, esse reconhecimento dessas várias culturas, no Brasil, especialmente, a partir da década de 20, e aí todo o esforço modernista, especialmente, depois, né, o espírito Gilberto Freiriano, né, da unidade nacional, para a criação de uma identidade nacional. E aí, um nosso camarada que vocês devem conhecer, quem debate alimentação muito bem, que é dessa época, é o Câmara Cascudo, né? Então, Gilberto Freire, que debateu a centralidade da sociedade do engenho, né, como produtora do grande amálgama, do grande cadinho de raças, tá? Cadinho de raças, do Brasil. Câmara Cascudo, Mário de Andrade, são homens, cada um com as suas especificidades, eu não quero juntá-los todos dentro do mesmo lugar, mas cada um com a sua especificidade, eles tinham o desejo e o interesse de contar uma historinha do Brasil a partir de uma identidade nacional, que era a junção de três matrizes, né, do povo brasileiro. Vamos lá? Povos indígenas, povos lusitanos e povos africanos, né, escravizados. Então, a gente hoje foge, mas não foge tanto desse debate, né? Muita gente, muitos de nós ainda falamos assim, olha, essa comida, ela é de matriz africana, de base africana, ela é um sistema alimentar que vem da cultura indígena, né? Do povo indígena. E aí eu quero lançar algumas provocações aqui, que é, até que ponto essas alimentações ou essa origem, tá? Essa noção de origem, ela é interessante para a gente? Qual o papel que essa noção de origem cumpre, especialmente quando a gente debate um outro aspecto dessa origem, que é a noção de tradição dentro dessa origem, certo? E como é que na contemporaneidade, né, assim, em pleno século XXI, passados 23 anos do século XXI, como é que esses elementos estariam, né, presentes em uma comida, em uma mesa, né, que é cheia de elementos globais, certo? Então, assim, é uma provocação que a gente vai fomentar para o debate já já, eu acho, né? Mas vocês já podem levantar a mão também. Como é que a gente pode pensar de maneira mais atual e de maneira mais crítica esses elementos dessas matrizes do povo brasileiro como elementos gastronômicos que são, ao mesmo tempo, singulares e plurais, porque quando a gente fala de cultura alimentar indígena, a gente está falando de qual cultura alimentar indígena? De uma que tem uma relação com a pesca, como os Tremembé, de uma que tem relação com a pesca, né, marítima, e aí você vai ter um conjunto de elementos, de produtos, de saberes vinculados, né, à captação desses produtos, de manejo, de cocção, né, de sistemas de cocção, e aí vale a pena lembrar também do tio Levi-Strauss, né, que vai dividir ali, de certa maneira, tá, as sociedades em cru e cozido, a partir do fogo, da existência, da domesticação do fogo e mais do uso do fogo como um elemento idiosincrático, né, social, que vai definir sociedades de cru, sociedades de cozido, e vai definir, eu não vou dizer estágios, né, mas vai definir momentos e eventos da sociabilidade, né, desses grupos. Então, o processo de cozimento, e isso a gente vai encontrar um pouco
no Michel de Certeau, né? Quando ele vai falar de cozinha, da cocção, de tacar fogo, dos tipos de fogo, né? Então, assim, tudo tem a ver, e eu acho que tem mais a ver, com esse segundo momento da historinha do patrimônio cultural, quando a gente vai ter, no Brasil especialmente, esses três grandes autores que trazem para dentro da sua grande exegênese conceitual, etc., a comida, a alimentação, né, a nutrição de uma maneira fundante. Esse é o segundo momento, ali, meados dos anos 20, 30, o que vai ali até os anos 40, né? E aí a gente tem a Unesco como uma grande catapulta desse momento de diferenciação cultural, né? De entendimento que não dá mais para falar no mundo, né, bipolar, ou no mundo ali onde você só tem colonizados e colonizadores. É preciso avançar nas diferenças culturais desses povos. A partir desse recorte, a gente vai ter, e aí foi uma coisa que a gente começou a falar, a gente vai começar a ter, ali na década de 70, especialmente com os processos de independência dos países da África, né? E no Brasil e na América Latina, um conjunto de movimentos, né, democráticos que vão se opor às ditaduras, certo? Olha, o que é que isso tem a ver com comida? Tem tudo a ver com comida, porque tem a ver com identidade nacional, tem a ver com colocação do país em pontos estratégicos da sua identidade nacional local e, sobretudo, com os seus arcabouços jurídicos que vão se consolidar. No caso do Brasil, de maneira muito firme e muito premente, e aí, para a Regina Abreu, o momento que dá o corte, né, o ponto de virada para esse terceiro momento que a gente vem vivendo até hoje, de maneira até muito mais protagonizada por esses sujeitos, que é a patrimonialização da diferença. Ou seja, passamos por um momento heróico, passamos por um momento de constituição da identidade nacional, mas agora o que nós estamos vivenciando, é uma possibilidade de contar as histórias, certo? De nós, homens brancos, pessoas brancas, né? Cederem seus espaços e a sua narrativa, não sem luta e não sem muito derramamento de sangue. Então, essa sessão nem um pouco dada ou doada, né? A verdade, com muito debate, com muita força. Os povos e comunidades tradicionais, os povos originários, os povos e comunidades que vivem nos vários biomas e que têm as suas culturas, né, diferenciadas, finalmente estão conseguindo, e a partir, especialmente da consolidação de alguns arcabouços, no caso do Brasil, da nossa Constituição, mas também da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, né? Da 169 da OIT, que no Brasil foi colocada em 2007, né, sacramentada com o decreto 6040, que tentaram derrubar, mas sobreviveu também, né? Então, esse momento onde esses povos e comunidades tradicionais passam a contar a sua história, passam a narrar suas vivências, passam a conduzir o processo civilizatório, vai impactar diretamente no campo do patrimônio. E aí a gente vai começar a discutir não só mais a comida africana no Brasil, ou a comida afro-brasileira, mas o impacto, por exemplo, dessas comidas nos territórios, nas comunidades negras, nas comunidades periféricas das grandes cidades, nas comunidades onde você tinha, por exemplo, o reconhecimento, né, de uma comunidade, para titulação de uma comunidade quilombola. Ainda hoje, né, o documento RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação, né, que é conduzido pelo INCRA,
dos elementos fundantes e principais é ainda hoje a existência de processos, por exemplo, de casa de farinha, de farinhadas. É um elemento que atravessa essa identidade em vários locais do Brasil, certo? Então, quando você acha uma farinhada, que é um ecossistema de relações, não é só o ato de pegar e produzir a farinha. A gente vai ver, tem um dos vídeos do processo lá de Minas Gerais, fala de maneira muito, muito evidente disso. A farinhada, né, e aqui no Ceará a gente tem comunidades quilombolas que ainda fazem esse momento, ela é um ecossistema de relações. Ela é um agrupamento que tem relações familiares, traz aí relações de parentesco. Ela tem, são nelas que são constituídas as vizinhanças, se debate política, se debate e se realiza, né? Política, identidade, comida, família, alimentação, tudo junto. A partir de um momento, de um evento, de um acontecimento, que é a fabricação, que é o manejo de uma raiz, de um tubérculo, que foi, por muitos negros escravizados que vieram da África, apreendida com os indígenas daqui. E isso vai começar num processo de fabricação e de manejo desse produto e vai terminar numa oferenda para um caboclo, para uma entidade, num terreiro. Junto com a farinhada, a gente não pode pensar, por exemplo, o padê. A gente não pode pensar separado, desculpa. A gente não pode pensar separado o padê. Então, aqui eu já faço uma provocação para nós pensarmos, né? Uma farinhada que é realizada na comunidade quilombola vai finalizar com o momento de abertura de caminho, abertura de gira num terreiro que é um padê. Um despacho onde você faz, a partir do terreiro, a partir da sua roça de candomblé, uma convergência energética, espiritual, astral, cosmológica, com Exu especialmente, mas não só com ele, porque ele não... e vocês tiveram aula muito boa, né, com o professor, com o Babalorixá Lincoln de Jesus, né, que também é professor da Unilab. Ele deve ter falado muito sobre pedagogia das encruzas, sobre encruzilhadas, e Exu é um mensageiro. Então, olha que coisa interessante. Você tem uma farinhada, que é um processo de manejo que é ritualizada por pessoas, né, que acontece até hoje, né, em áreas de terreiros quilombolas, em áreas de territórios indígenas, e que chega na mesa, por meio, obviamente, do produto que a gente já conhece, da farinha, dos beijus, etc., das tapiocas, das gomas, etc., mas que, sobretudo, vai desembocar também num uso ritualizado, que é o das religiões de matriz africana, que é o padê, em que você vai pedir abertura de caminho, vai pedir para que aquele momento, para que aquele movimento cosmológico se abra e a partir dali você faça uma ruptura. Você separa o que é antes para o que vai vir, né? As baianas de acarajé fazem isso também, né, com a sua oferta de produtos, né? Com a sua primeira oferta de produtos, né? Porque é um pacto que elas fizeram com o Oiá, e com a comunidade que a celebra, que é o terreiro de Candomblé, certo? Isso tudo, meu povo, só é possível falar porque a gente está falando de um terceiro momento, de um terceiro movimento, que é Eparreu Iá, exatamente, que é um episódio que só pode acontecer a partir de uma evidência onde esses sujeitos começam a se manifestar e começam a narrar suas próprias histórias. Então, contada essa pequena trajetóriazinha conceitual do que é o patrimônio, a gente vai chegar no pós
lógico, povos e comunidades tradicionais de terreiro, ciganos, certo? E um conjunto desses atores que, vejam só, estão ligados intimamente com duas coisinhas: território e identidade. Essas coisas não vão se separar, tá? Não é possível falar de povos e comunidades tradicionais sem falar de um território de existência desses sujeitos. Então, quando a gente está falando da comida desses sujeitos, a gente está falando da comida, eu não sei,